No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, Deus ele diz assim: tudo, veja aí, olha, acompanha comigo aí, Eclesiastes 3, versículo 1, tudo tem seu tempo determinado. Olha o que Deus fala, tudo tem o seu tempo determinado. Então, o tempo está determinado para tudo na nossa vida. O tempo está determinado para tudo. O seu tempo de vida, o seu dia de morte, assim como está determinado a sua vitória. A sua vitória. Deus ele tem o controle de tudo. Eu me lembro que Jonas tinha que ir a Nínive para lá pregar a palavra de Deus. E ele foi para Tarso. E Deus, olha como Deus tem o controle de todas as coisas. Deus permitiu que um peixe grande engolisse ele, porque Deus queria que ele fosse para Tarso. E ele foi ao contrário da vontade de Deus. Então Deus ele tem o controle de tudo. O peixe engoliu a Jonas, ficou dias debaixo d'água, lá no fundo do mar. E de lá ele se arrependeu, orou e voltou. Deus deu ordem ao peixe que o levasse a Nínive e deixasse ele lá para que ele pregasse. E o peixe obedeceu. Então você vê que o peixe obedeceu. Os corvos obedeceram a Deus para sustentar o profeta Elias. De manhã traziam peixe, ou melhor, traziam carne e pão, e à tarde novamente traziam carne e pão para sustentar Elias. Moral da história: eu tenho que confiar em Deus. Você tem que confiar que Deus é contigo. Você não pode duvidar, porque assim como Deus é contigo hoje, Deus é contigo amanhã. E o dia de amanhã a quem pertence? O dia de amanhã ele pertence a Deus. Então eu tenho que confiar no meu Deus de hoje, eu tenho que confiar no meu Deus de amanhã. Às vezes deixamos de ser abençoado quando nós não acreditamos na nossa vitória. Quando nós precisamos de uma confirmação, quando nós ficamos buscando uma confirmação para o amanhã. Amanhã eu tenho que confiar hoje. Amanhã pertence a Deus, amanhã é Ele. Então, assim como Ele vai me honrar aqui, Ele vai me honrar ali. Deus mandou Elias, ele ir para tal lugar, que lá ele ia tomar a água do rio. Você vai ficar aqui do lado desse rio, e lá ele ia tomar a água do rio e o sustento ia ficar por conta de Deus. E Deus assim, todos os dias o sustentou durante todo o tempo que aquela água daquele rio estava correndo ali. Quando ela parou de correr, Deus falou: agora você vai para Sarepta, vai para lá porque uma viúva vai te sustentar. E quando ele chegou em Sarepta, pensando: olha, a viúva vai me sustentar, então essa viúva tem condição. Quando ele chegou, que encontrou a viúva, o que a viúva tinha para sustentar Elias? Ela não tinha nada. Ela só tinha um pouco de arroz, de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. E ela falou para ele falou: me dá um bocado de pão para mim comer. E ela disse: olha, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, a tua serva não tem nada, eu só tenho aqui um pouco de farinha na panela, um pouco de azeite na botija. Eu vou fazer aqui um bolo, um pão, eu vou comer, eu e meu filho, e vamos ficar esperando a morte chegar. Foi que ele falou para ela: faz isso aí, mas faz para mim primeiro. O que é esse para mim primeiro? É você confiar primeiro em Deus, porque Deus vai te dar o sustento de amanhã. Se você tem um bife, come ele.
Ah, não, eu vou dividir esse bife em 4 pedaços. E aí vou comer um pedacinho hoje, um pedacinho amanhã, um pedacinho depois, um pedacinho depois. Eu não estou confiando em Deus. Eu vou comer o bife, amanhã Deus proverá. Deus vai me sustentar. Deus vai providenciar tudo na minha vida. E é isso que Deus quer, que eu confie nele, que você confie nele. Talvez você esteja cercado de problemas, rodeado de problemas por todos os lados. Se você confiar em Deus, todos esses problemas serão derrotados, vencidos, porque Deus, ele é contigo. Deus é contigo. Confia que Deus é contigo e quando você procurar, os problemas todos já foram embora. Se você tem alguma decisão, alguma atitude para tomar na sua vida, tome confiando em Deus. Ah, mas e amanhã, como é que vai ser? Pertence a Deus o amanhã. O amanhã pertence a Deus. Eu tenho que agir. Ele diz aqui, olha, há tempo, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Eu sei lá quando é o meu tempo de morrer, você sabe? Não, então eu vou agir a minha fé. Eu vou confiar em Deus hoje. Amanhã é outro dia. O Deus que me sustenta hoje é o Deus que vai me sustentar amanhã. O Deus que me guarda hoje é o Deus que vai me guardar amanhã. Se amanhã eu estiver colocando na mão de Deus, amanhã Deus proverá. O dia de amanhã não pertence a mim, não pertence a você. E a maior prova da nossa confiança em Deus é eu não ter medo do dia de amanhã. É eu não temer tomar decisões, tomar atitudes na minha vida, atitudes confiando em Deus. Confiando em Deus. Se Elias tivesse falado, Senhor, eu não vou, o Senhor está mandando eu ir lá para fugir para tal lugar, eu vou ficar lá, vou beber água desse rio, vou comer o quê? Não tem comida. Deus proverá. Deus proverá. Vai para Sarepta, a viúva vai te sustentar. O que a viúva tinha? Ela não tinha nada. Mas ela não sustentou ele, como Deus falou? Sustentou, ela comeu o filho dela e comeu Elias. Durante toda a seca, a farinha não faltou da panela e nem o azeite da botija, sendo que quando ele chegou lá, o que ela tinha? Ela não tinha nada. Ela não tinha nada. Então, Deus o abençoou e abençoou ela. Assim é o amanhã seu. Deus é contigo. Não tenha medo. Se você tem decisões, atitudes para você tomar, tome. Tome confiando em Deus. E Deus vai honrar você. Assim como honrou hoje, ele vai honrar você amanhã. Agora, o que você não pode é ficar com medo de viver o seu dia de hoje pensando no dia de amanhã. Amanhã não te pertence, não me pertence. Amanhã pertence a Deus. E se nós confiarmos em Deus, amanhã ele vai ser comigo como ele está sendo comigo hoje. Amém? Vamos em frente, porque a vitória é nossa. Deus é contigo.